Aqui a pergunta é como se livrar do sofrimento. Reparem, é este sofrimento humano, esse sofrimento psíquico, é desse sofrimento que o ser humano quer se livrar. No entanto, nós precisamos ter uma aproximação do que é a verdade sobre isso. Do que isso, de fato, representa. O que é que nós chamamos de sofrimento? É bem curioso isso. Todos nós conhecemos o que é sofrer. Portanto, nós conhecemos o que é o sofrimento. Quando perdemos um ente querido na morte, quando alguém que amamos vai embora, quando algo do qual gostamos nos é tirado, quando somos roubados, traídos, enganados. Tudo isso nós sabemos o que representa para cada um de nós quando isso nos atinge. É o sofrimento. São inúmeras as formas de sofrimento presente. Sofremos pelo futuro, sofremos pelo passado, sofremos com coisas que aconteceram, com coisas que acreditamos que possa vir a acontecer. Então, estamos sempre sofrendo de uma forma ou de outra. Nós sabemos, nós conhecemos o que é o sofrimento. Desde muito pequenos, nós temos sido tocados pela dor do sofrimento. Assim nós conhecemos o sofrimento, nós sabemos o que é o sofrimento. Agora, olha que coisa interessante. A verdade sobre o sofrimento nós desconhecemos. Nós não temos ciência real, compreensão direta do que é o sofrimento. Veja, sabemos o que é sofrer. Então nós sabemos o que é o sofrimento. Mas não temos compreensão direta do que é o sofrimento. Porque, de fato, nunca nos ensinaram a entrar em contato direto com o sofrimento. Você já deve ter observado isso. Tudo aquilo que você compreende, você só compreende hoje porque um dia se aproximou daquilo para investigar, para explorar aquilo, para estudar aquilo, para aprender sobre aquilo. Tudo aquilo que você conhece é aquilo do qual você teve uma proximidade para investigar, para estudar, para desvendar, para descobrir sobre aquilo. Não fazemos assim com o sofrimento. Somos tocados pelo sofrimento. Nós sabemos o que é sofrer. Então, quando sabemos o que é o sofrimento, na verdade, o que sabemos é o que é sofrer. Mas não compreendemos o que é o sofrimento. E só não compreendemos o que é o sofrimento porque, na verdade, não sabemos o que é a verdade do sofrer. Nós apenas sofremos. De uma forma consciente ou inconsciente, todos nós passamos por sofrimentos na vida, desde pequenos, mas apenas passamos pelo sofrimento. Nunca nos aproximamos do que é a verdade do sofrer, do que é a verdade do sofrimento.
porque nunca estudamos a nós mesmos nesse contexto da experiência que produz sofrimento. Então nós passamos por experiências, mas não compreendemos esse que experimenta. Repare, aqui já começamos a colocar para você a chave para essa resposta desta pergunta. Como se livrar do sofrimento? Tomando ciência desse elemento, que é o experimentador. É esse elemento na experiência, sendo ele o experimentador, que precisa ser investigado. A experiência é a experiência do sofrimento, mas o experimentador é aquele que está presente no sofrer. Não há qualquer sofrimento sem esse que sofre. Não há qualquer experiência sem esse que experimenta. Portanto, é impossível a compreensão do que é o sofrimento sem a ciência desse elemento, que é o elemento que sofre. Não podemos compreender a experiência sem esse elemento, que é o experimentador. Sendo estudado, sendo investigado, sendo observado. Nós precisamos ter uma aproximação daquilo que se passa com cada um de nós, aqui, nesse instante. Essa aproximação é a importante compreensão desse estudo de nós mesmos. Porque, repare, a compreensão do sofrimento, já que o sofrimento é aquilo que está presente quando o sofredor está, vamos ver isso, apenas quando o sofrimento está, temos a presença do sofredor. Não é quando o sofrimento não está. Observe isso. Se não há qualquer sofrimento agora aqui, nós não temos como investigar a natureza, a estrutura, a verdade do sofrimento. Se não há sofrimento agora aqui, nós não temos a presença desse que sofre, que é o sofredor. Mas no instante em que o sofrimento está, o sofredor está. Esse é o momento para compreendermos aquilo que nós somos, nesse contexto, nessa experiência, nesse evento, nesse acontecimento. Isso é autoconhecimento. Assim, é fundamental termos uma visão da importância do autoconhecimento. E só podemos ter essa visão na ação da compreensão daquilo que se passa conosco nesse instante. É nesse instante que se revela essa condição interna, por exemplo, de ansiedade, de medo, de angústia, de preocupação. É nesse momento, é nesse instante que se revela a dor da solidão. Esse vazio, essa dor presente de ter sido abandonado, rejeitado, excluído, não aceito, não amado, não reconhecido. O que é essa dor? Existe essa dor sem esse que está na dor? Existe esse sofrimento sem esse que está sofrendo? Evidente que não. É algo interessante
aqui sendo colocada nesse momento. Observe. Dizer para você que o nosso movimento, isso é interessante ser dito aqui, o nosso movimento até esse dado momento foi de escapar dessa dor. Ou nós explicamos para nós mesmos, justificamos. Observe isso, com base em crenças religiosas, filosóficas, espiritualistas. Então nós dizemos para nós mesmos: isso é o meu karma, isso é o meu pecado, isso é o que eu mereci. Então nós explicamos, justificamos para nós mesmos. Racionalizamos a experiência da dor. Isso arrefece a dor, diminui a dor. Então se torna, repare, uma forma de escaparmos da experiência. Quando nós racionalizamos, quando nós explicamos para nós mesmos. A outra alternativa, como tenho falado para vocês, é escapar disso. Escapar desse confronto com a dor. Então nós vamos beber, vamos namorar, vamos para uma festa, vamos para o cinema, vamos fazer alguma coisa que nos faça temporariamente esquecer. E de fato, em um teatro, assistindo uma peça teatral, ou comendo pipoca, vendo Netflix, isso faz com que esqueçamos temporariamente dessa dor. Percebam isso. Então há um autoesquecimento nesse modelo de fuga psicológica, nesse mecanismo, como eu tenho chamado, nesse mecanismo de defesa do ego. Porque, repare, são os mecanismos de defesas que o ego tem que lhe protegem de ser exposto, de ficar muito claro que ele é essa dor. É por isso que a nossa inclinação de fugir é muito forte. Ou de acusar o outro dessa dor presente aqui. De acusar as pessoas, de acusar a vida, de reclamar de tudo. Porque dentro dessa ótica do ego, tudo está errado. Ele é o único certo. Ele não fez nada de errado. Ele nunca faz nada de errado. Então, ou criamos alternativas nesta autojustificação, culpando a nós mesmos ou justificando a nós próprios, e apaziguamos temporariamente essa dor por uma racionalização, dizendo: eu faço, mas pessoas são assim. Elas erram, elas falham. Ou culpamos o outro. Então, são diversas as formas de escaparmos, de estarmos num direto contato com a dor. Acompanhe isso. Há séculos o ser humano vem vivendo em sofrimento. E ele nunca entra em contato direto com o sofrimento para tomar ciência de que o elemento principal no sofrimento é esse que sofre. Nós precisamos ter um contato direto com aquilo que aqui está se revelando, para termos uma direta compreensão disso.
Assim, compreender o sofrimento não é saber algo sobre isso, não é saber que sofremos, não é dar explicações por que sofremos, porque nada disso nos livra do sofrimento. Apenas apazigua, nos faz esquecer temporariamente, mas o sentido do eu, desse ego, continua presente. Nós precisamos ter uma direta compreensão desse padrão de eu, de ego, desse mim, desse sofredor no sofrimento. É ele que está sustentando a continuidade do sofrimento. Reparem isso. Vamos compreender isso juntos. Então, como se livrar do sofrimento? Como se livrar desse sofrimento humano? Como se livrar desta condição de sofrimento psíquico? Como se livrar da culpa, da raiva, do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia, da cólera, dessa inclinação forte de culpar a si mesmo e assim ter uma autoapreciação, na verdade, de pura autocompaixão, de autocomplacência. Repare, isso é sofrimento. Como se livrar desta condição de sofrimento tão comum a todos nós? Tendo uma aproximação da atenção sobre esse movimento, sobre o que estamos fazendo com nós mesmos aqui nesse momento. Perceber diretamente essa desatenção nesse momento. Veja, a ciência dessa desatenção já é atenção. A força do hábito, do condicionamento mental, do condicionamento psicológico, dessa forma como o intelecto condicionado em nós funciona, é sempre de culpar o mundo, culpar o outro, culpar a vida, ou se ocultar por detrás dessa dor de autocompaixão, de pena de si mesmo, se sentindo a vítima. Aqui ter um olhar direto para isso que estamos fazendo é parte desta atenção. Então, o que é atenção plena? Veja, atenção plena não é uma técnica, não é uma prática. É algo que está presente agora. Você não aprende com um especialista, não aprende lendo livros, não aprende ouvindo palestras. É algo que você descobre, constata, aprende, apreende, quando começa a olhar para aquilo que se passa aqui, nesse instante, tomando ciência de suas reações, da presença da cólera, do medo, da raiva, da angústia, do sentimento de frustração, de rejeição. Olhar para isso. Veja, descobrir o que é olhar, apenas olhar. Você já deve ter percebido isso, que quando você olha para uma dada coisa, quando o seu olhar é inteiro naquilo, é só o olhar, não há pensamento.
Quando você olha para um objeto, para um pássaro, pousado no galho de uma árvore, ou para o rosto de alguém, por alguns segundos é só o olhar. E de repente surge um pensamento sobre aquilo. Quando surge esse pensamento, repare, nesse instante já não existe mais o olhar. Esse pensamento, ele aparece como uma cortina. Então existe já esse observador vendo aquilo. Esse observador é a presença do pensamento sobre aquilo que ali está. Então, nesse instante, surgiu a desatenção. Repare que coisa interessante, nesse encontro, nesse dado momento, nesse olhar, é só o olhar. Quando você olha para um objeto sem nenhum pensamento sobre ele, a atenção é completa. Nessa atenção, não existe separação entre o observador e a coisa observada. Aquele que vê e aquilo que é visto. Não existe esse que vê. Há só o olhar. Porque não existe o observador. Não existe nenhuma ideia, avaliação, pensamento, conclusão, gostar, não gostar. É apenas quando aparece o observador que não há atenção. Nesse momento, o sentido do eu está presente. Gostando, não gostando, querendo, não querendo. Então, o que é esta atenção plena? É apenas se tornar cônscio de si mesmo, aqui e agora. Você não avalia, não julga, não aceita, não rejeita, apenas toma ciência do que está aqui. Então, quando um pensamento surge, repare que coisa fascinante temos aqui. Você é capturado pela desatenção quando não gosta desse pensamento. Então, o sentido do eu está presente aqui, nesse movimento do não gostar. Então, o sofrimento se estabelece. Se estabelece porque agora nós temos a presença daquele que pode sofrer com aquela lembrança, com aquela recordação. Percebem? É assim que nasce a culpa, o remorso, o arrependimento, os diversos estados de depressão, de ansiedade, de dor da solidão. Então, como podemos nos aproximar da verdade, da revelação do que o sofrimento representa? Nos tornando ciente desse movimento. Quando nos tornamos cientes de nós mesmos nesse instante, se tornar ciente é trazer a atenção plena para esse momento. É aprender a apreender o instante, sem o sentido de um eu presente. Fica a constatação do que aqui está, mas não existe mais esse elemento que se separa para julgar, condenar, aceitar, rejeitar, fazer qualquer coisa com a lembrança, com a memória,
com o pensamento, com a imagem. Então, o que ocorre nesse instante? Isso não se estabelece? Vejam como é simples isso. Porque os sentimentos mantêm sua continuidade nesse ego. As emoções. Porque eles são sustentados por avaliações desse pensamento. Eles são sustentados por avaliações desse pensador, desse experimentador, desse elemento que vem do passado. Isso ocorre em razão da desatenção. Reparem o que estamos apresentando para você. Esta arte do autoconhecimento, é aqui que temos a importância do autoconhecimento. Porque nele nós temos a revelação de que esse elemento que é o eu é um embuste, é uma fraude, é uma ilusão, é um vício de comportamento psicológico, de condicionamento. Estamos juntos? A beleza desse contato com a realidade, aqui e agora, isso é possível quando há esta atenção, apenas esse olhar, esse escutar, esse perceber, perceber sem o percebedor, escutar sem esse que escuta, esse olhar sem o observador. Isso elimina o tempo. Eu tenho falado muito isso aqui. O que nós conhecemos por tempo é esse elemento que vem do passado. É ele que mantém sua continuidade a partir desse instante. Quando há esta desatenção, ele mantém sua continuidade para o futuro. É por isso que estamos sempre dando continuidade ao eu, ao ego, a esse sofredor. Esse elemento é esse que se move no tempo. E aqui, quando eu uso a expressão tempo, eu estou me referindo a esse tempo criado pelo pensamento, que é o tempo do eu. É o tempo psicológico. Então, o contato com a realidade do seu ser é o fim do sofrimento. Porque é o fim do tempo. Porque é o fim do eu. Então, a resposta para essa pergunta, como eliminar o sofrimento das nossas vidas, que foi formulado de uma outra forma, como se livrar do sofrimento? Então, a resposta para o fim desse sofrimento humano, desse sofrimento psíquico, dessa condição psicológica, que é a condição do eu que vive no tempo, que vive dando continuidade a si mesmo, com base nesse tempo, que é o tempo psicológico. Eu fui, eu sou e eu serei. O fim para isso está nesta ciência de ser. É isso que aqui no canal nós temos chamado de despertar espiritual. A verdade do despertar da consciência é o fim do eu? É o fim do ego? Então só podemos ter de verdade o fim para o sofrimento, a resposta para o fim do sofrimento, quando temos o fim, na verdade, desse centro que é o eu, o ego. Qualquer outra coisa é apenas expedientes ou estratégias de fuga. Aqui não temos interesse em trabalhar essa questão de técnicas ou estratégias de escaparmos temporariamente da dor. Estamos trabalhando aqui o fim da ilusão desse centro que é o eu, o ego. Isso é a realização do seu ser, é a realização de Deus.
Alguns chamam de o despertar espiritual ou iluminação espiritual. São sempre palavras diferentes, mas apontando aqui, pelo menos nesse canal, para a mesma realidade. É nesse sentido que nós usamos essas expressões. É o fim dessa separação entre você e a vida, entre você e Deus. Esse é o fim do sofrimento. Então, esse é o nosso assunto aqui nesse canal com você. Nós temos uma playlist aqui no canal, aprofundando isso com você. Precisamos eliminar essa condição psicológica de ser alguém que sustenta o sofrimento para a realização da verdade, daquilo que realmente nós somos. Nós temos também abordado esse assunto em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto. Depois você dá uma olhadinha. Temos centenas de vídeos lá. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso aqui com você. Então, através de perguntas e respostas, podemos aprofundar isso juntos. Através desse contato com o silêncio, com a possibilidade desta realização, estamos trabalhando isso. Ok? Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para conhecer e se aproximar de uma forma direta desse trabalho. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente